Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar o nosso treinamento foco no Código do Processo Civil, TJ São Paulo, a prova da Unesp, a nossa missão. Estamos avançando aqui no direito processual civil. Observe aqui, ó, já trabalhamos o artigo 144 até 155. Hoje trabalharemos 188 até 275. Como eu digo sempre em meus treinamentos, importante, voa, 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 menino. Maravilha! E aí a gente fala dos atos processuais, do tempo, do prazo dos atos, da citação, muita coisa legal aqui. Começaremos pelo artigo 188, olha lá, os atos e termos processuais independem de forma definida. O mais importante é alcançar o objetivo, então independem de forma definida, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando válidos de outro modo o que preencherem a finalidade. Então, o importante aqui não é a forma, é a finalidade. Alcançando a finalidade é o que importa. Entendeu? Artigo 189, os atos processuais são públicos, mas correm em segredo de justiça, o que exige o interesse social, interesse público ou social, segredo de justiça, interesse público ou social, os casos de família, caso de família sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação de alimentos, guarda de criança, adolescentes, direito constitucional à intimidade também, já inicia já em segredo de justiça, entendeu? Então, interesse público, caso de família, intimidade, arbitragem, inclusive sobre a carta arbitral, correm em segredo de justiça. Isso aqui a gente precisa decorar, tá? Porque cai na prova. Isso aqui a gente precisa decorar: casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda de criança, direito constitucional à intimidade, arbitragem, inclusive, sobre o cumprimento da carta arbitral. O acesso ao processo em segredo de justiça é restrito a quem, gente? É restrito às partes e aos seus procuradores. Então, o direito de consultar ou usar os processos que tramitam em segredo de justiça é restrito às partes e seus procuradores. Já o terceiro, que demonstrar interesse, pode requerer o que? A certidão do dispositivo de sentença, bem como o inventário, bem como de inventário de partilha resultante de divórcio ou separação. Então, esse aqui pode ler umas 200 vezes porque cai na prova. Ó, versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição, as partes podem fazer o quê? Pode ajustá-lo às suas especificidades, às suas particularidades. Inclusive sobre o quê? Sobre ônus, poderes, faculdades e deveres. Isso aqui as partes vão organizar o processo. Isso antes ou durante no processo. Outra coisa que é importante também aqui, as partes podem fazer o quê? Fixar um calendário, falar, olha, eu quero a reunião na segunda, a inicial na segunda, vamos fazer dessa forma aqui. A gente vai organizar o nosso calendário. E aí é importante, gente, o calendário vincula as partes e o juiz também, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais. E aí, se já tem o calendário ali fixado com compromisso de cumprir aquele calendário, dispensa-se o quê? A intimação. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual, realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. O artigo 192. Em todos os atos temos processo obrigatório a língua portuguesa. O idioma dos processos é o vernáculo, que é a língua portuguesa. É possível que a gente tenha um processo em língua estrangeira, só que vai ter que ter o quê? A versão acompanhada da língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Veja que não necessariamente precisa aqui, ó,
ou um ou outro, ou via diplomática, que faz a versão em língua portuguesa, ou autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Continuando, os atos processuais podem ser totalmente digitais ou parcialmente digitais. O disposto na seção aplica-se também no que for cabível aos serviços notariais e de registros. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos autos, o acesso à participação das partes e seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade e independência da plataforma computacional, acessibilidade, interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Olá. O registro do ato processual é em padrão aberto. Registro do ato processual em padrão aberto, e aí atende os requisitos o quê? Autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio. Isso aqui cai na prova. Registro do ato processual em padrões abertos, requisitos são autenticidade, integridade, temporalidade e não repúdio. Conservação e, nos casos que tramitem segredo de justiça, vai manter a questão das chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. E, nos casos que transmitem segredo de justiça, confidencialidade. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais regulamentar os atos processuais por meio eletrônico, a prática e comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico. E velar pela compatibilidade de sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. Vamos lá. Os tribunais divulgarão as informações constantes no sistema de automação e em página própria na rede mundial de computadores, gozando da divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Nos casos de problema técnico de sistema de erro ou omissão ou de auxiliar da justiça, o responsável pelo registro dos andamentos poderá ser configurada a justa causa. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática dos atos processuais e à consulta e ao acesso do sistema dos documentos deles constantes. Será admitida a prática dos atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos neste caput. Veja que aqui eu não grifei nada, gente. Não cai tanto na prova. Então, só a leitura básica aqui já ajuda bastante. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Veja aqui, os atos das partes constituem o quê? Declarações unilaterais ou bilaterais, que produzem o quê? Imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, os atos da parte são declarações individuais ou bilaterais aqui. E esses atos são do quê? De constituição, modificação ou extinção. Não cai tanto, mas é importante saber. A desistência só produz efeito após a homologação judicial. As partes podem exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. É vedado lançar o quê? Cotas marginais ou interlineares, aos quais o juiz mandará riscar, impondo quem escrever o quê? Multa correspondente à metade do salário mínimo. É vedado lançar cotas marginais ou interlineares. O juiz pode impor a multa aí, ó, da metade do salário mínimo. Repete. Vamos lá. Os juízes. Quais são os pronunciamentos do juiz no processo? São sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Veja aqui, despacho é só a movimentação do processo. E decisões interlocutórias são dentro do processo. Decisões interlocutórias são dentro do processo, que em si não finaliza o processo. Já a sentença, sim. Né? A sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
A decisão interlocutória, ela tem a natureza decisória, mas não é a sentença. Ela é no meio do processo e aí não põe fim à fase cognitiva. Decisão interlocutória. Já os despachos são os demais pronunciamentos do juiz dentro do processo. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada, a vista obrigatória, independem de despacho, que são os procedimentos internos aqui, que independem de despacho do quê? Do juiz. O acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais. Acórdão mais de um juiz aí, quando a gente fala de tribunais. O despacho, as decisões, as sentenças, os acordos são redigidos, datados e assinados pelo juiz. Veja, ó, despachos, as decisões e sentenças. Então, a parte de pronunciamento do juiz é o quê? São redigidos, datados e assinados pelo juiz. Não é o chefe de secretaria, nem o escrivão. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, aí precisa documentar. O servidor vai documentar submetendo ao juiz a revisão e assinatura. A assinatura do juiz em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. O despacho, as decisões interlocutórias, o dispositivo de sentença e a emenda dos acordos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Continuando aqui, dos atos do escrivão, chefe de secretaria, a gente já falou já do juiz, agora vai para o escrivão. O escrivão, a receber a petição, vai o quê? Autuará mencionando ao juiz a natureza do processo. Escrivão, o chefe de secretaria, vai autuar ao receber a petição. O escrivão, o chefe de secretaria, numerará e rubricará todas as folhas do auto. A parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor e aos seus auxiliares de justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que nele intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-la, o escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico e inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, e será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Continuando. Na hipótese do parágrafo 1º, esse aqui, quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro do termo da alegação e da decisão. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juiz ou tribunal. Não se admite o quê? Espaço em branco. Não se admite nos atos e termos processuais espaço em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas, rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. E aí do tempo, gente, do tempo dos atos processuais. Os atos processuais são realizados em dias úteis das 6 a 20. 6 às 20 horas, das 6 às 8. Porém, pode passar das 8 aqueles que se iniciarem antes da finalização das 8 e o seu adiamento poder prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, essa parte cai na prova? Despenca. Então, atos processuais das 6 a 20, mas pode passar aquele que iniciou antes das 20 e o seu adiamento pode prejudicar o ato processual, a diligência ou causar grave dano, ok?
Independe de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras, que não precisa de autorização judicial e poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados, dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo, observado o disposto no artigo 5º da inciso 11 aqui, da Constituição Federal. Veja, citações, intimações e penhoras é em qualquer hora, inclusive feriados, férias forenses e dias úteis. Pode decorar isso aqui porque pode cair na prova. Quando o ato tiver de se praticar por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum. Então veja que o ato processual aqui, que é físico, por meio físico, por papel, enfim, carta, tem que ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal. É bem isso, né? Porque se chegar lá na madrugada vai estar fechado, né, gente? Conforme disposto na lei e organização judiciária local. A prática eletrônica do processual do a prática de ato processual, a prática eletrônica de ato processual é o que? 24 horas. Então, o ato processual aqui, a prática pode ser 24 horas. Do último dia do prazo. Conseguiu captar? Vamos repetir. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em até 24 horas do último dia do prazo. O que ele quer dizer aqui, gente? Quer dizer que se vencer hoje, venceria o prazo para eu fazer tal ato processual. Até que horas eu posso fazer? Até as 23h59. Ele colocou até as 24 horas aqui. E aí segue dessa forma, que até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente do juiz perante ao qual o ato deve ser praticado será considerado para 20 de atendimento no prazo. Agora, durante as férias forenses, nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se a tutela de urgência e os previstos no 212, parágrafo 2. Citações, intimações, penhoras e as tutelas de urgência. Então, nas férias forenses não se pratica um ato processual, exceto tutela de urgência, citações, intimações e penhoras. Pode decorar, porque também é outro que pode cair na prova. Vamos lá, processam-se durante as férias. Então, são coisas diferentes. Aqui, ó. Não se praticarão atos processuais durante as férias, exceto citações, intimações, penhoras e tutela de urgência. E agora processam-se durante as férias, onde as houver, e não se suspende pela superveniência dela, que os procedimentos de jurisdição voluntária, os necessários à conservação de direito, quando puderem ser prejudicados pelo andamento. Ação de alimentos, nomeação ou remoção de tutor e curador, e os processos que a lei determinar. Então faça suas anotações dessa forma aqui, ó. Não se praticarão os atos processuais nas férias forenses e nos feriados, exceto o que? Citações, intimações, penhoras, tutela de urgência. E aí processam-se durante as férias, jurisdição voluntária, procedimento de jurisdição voluntária, necessária conservação de direito, ação de alimentos, nomeação ou remoção de tutor e curador e os processos que a lei determinar. Então já pode fazer uma só tabelinha para decorar isso aqui. Além dos declarados em lei, são feriados para efeitos forense os sábados, domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, se não tem expediente forense, está chamando aqui do quê? De feriado. Okay? Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juiz ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão da deferência de interesse da justiça de natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos na lei. Entendeu? Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Mas, se o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após o que? 48 horas. Se a lei for omissa, o juiz determina. Se o juiz não determina, intimações em que? Em 48 horas. Inexistindo preceito legal, o prazo determinado pelo juiz será de
5 dias para a prática do ato processual a cargo da parte. Resumindo, então os atos processuais têm os prazos prescritos em lei. Se não está em lei, o juiz vai determinar. Se o juiz não determina, a intimação é 48 horas. A prática do ato é o quê? Em 5 dias. E aí, o ato praticado antes do termo inicial do prazo, praticou o ato antes do termo inicial do prazo, é considerado tempestivo. Esse é o nome, tempestivo. Na contagem do prazo em dias, será contado somente o quê? Computar-se-ão somente o quê? Os dias úteis. Então, quando está falando 5 dias aqui, 5 dias úteis, ok? O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. E aí, suspende-se o curso do prazo processual em qual período? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, as férias forenses. Suspende-se o prazo do curso processual de 20 de janeiro a 20 de dezembro a 20 de janeiro. E ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período no caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiência nem sessões de julgamento. Olha lá. Durante a suspensão do prazo, qual prazo? Prazo processual, que é suspenso aqui de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Não se realiza audiência nem sessões de julgamento. Aí suspende o prazo do curso, suspendem-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do 316, devendo o prazo ser restituído por igual, 313, por tempo igual que faltava na sua complementação. Agora, suspendem-se os prazos durante a execução do programa instituído pelo Poder Público para promover a autocomposição. Então, se o programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, suspende-se o prazo. Vamos lá, artigo 222. Na comarca, seção, subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Tem lugar que você só chega de barco, ok? Só chega de helicóptero. Geralmente é difícil acesso. Ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. O juiz não pode reduzir esses prazos aqui, peremptórios, sem anuência das partes. Veja que se tiver anuência, ele pode reduzir. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação dos prazos poderá ser excedido. Continuando, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Então, passou o prazo aqui, perdeu o direito, perdeu o direito de praticar o ato processual. Mas se tiver uma justa causa, aí sim você pode explicá-la para o juiz e falar, não, preciso fazer isso aqui. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que lhe assinar. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento. Isso aqui cai na prova, por isso que já está grifado aqui, ó. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem no dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica, protraídos para o vencimento, para o primeiro dia útil seguinte. Considere-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, qual que é a data da publicação? É o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Lembra que a gente falou dos pronunciamentos do juiz? Despacho, decisão interlocutória, sentença? Então tá aqui, ó, gente, despacho em 5 dias, decisões em 10 dias e a sentença nos prazos de 30 dias. Pode decorar. Então os despachos é só movimentação do processo sem conteúdo de decisão. Já decisões interlocutórias é qualquer decisão que não é a sentença. A sentença põe fim à fase cognitiva. Aqui é o final. Então 5, 10, 15. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder o prazo por igual tempo os prazos que está submetido. E aí, a conclusão dos atos, incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos em 1 dia e executar os atos processuais em 5 dias. A conclusão dos autos em 1 dia e a execução de atos processuais em 5 dias. Conseguiu captar? A conclusão dos autos em 1 dia e a execução dos atos processuais em 5 dias. Contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petição ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato do serventuário de justiça. Olá, artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão os prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal independente de requerimento. Então, litisconsortes tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos, prazo em dobro. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Aí, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o que? O começo do prazo. Isso aqui é importante, porque isso aqui já caiu na prova e a gente vai chegar nessa questão aí, tá, gente? Olha lá. Então, começa-se a contar o prazo da parte do procurador, da advocacia pública, da defensoria pública, do Ministério Público, em qual momento? Quando a gente se tratar de citação ou intimação pelo correio, conta-se o prazo a partir do quê? Do aviso de recebimento. Se for oficial de justiça, começa a contar o prazo pelo quê? Pelo autos do mandado cumprido. Então, vamos continuando. Vamos voltar aqui e já vamos de novo rememorar lá. Começa-se a contar o prazo da juntada dos autos de aviso de recebimento, quando se trata o quê? Pelo correio. Se é oficial de justiça, juntada dos autos do mandado requerido. E aí a gente vai para cá, ó, pro 6. Da juntada dos autos, quando se tratar do artigo 232, que o 232 é o quê? Carta precatória e carta rerogatória. A gente repete ainda, ó. Juntada dos autos, quando é pelo correio, juntada dos autos, aviso de recebimento. Quando é oficial de justiça, juntada aos autos do mandado cumprido. Quando se trata de carta precatória ou carta rerogatória, é da juntada do comunicado que trata a carta precatória, carta rogatória, ok? Agora veja, se você vai lá no escrivão ou no chefe da secretaria, o prazo começa a contar o prazo da citação. Se você é citado ali, ó, pelo escrivão ou chefe de secretaria, o prazo começa a contar da data de ocorrência da citação ou da intimação. Veja que você foi lá no fórum. Então, pelo escrivão ou chefe de secretaria, a data de ocorrência da citação
ou intimação. Veja, intimação por edital, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Então, intimação por edital, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. E a mesma coisa para o dia útil seguinte. Se for o que? Eletrônica. Então, o dia útil seguinte a consulta ao teor da citação ou da intimação ou o término do prazo para que consulta se dê, quando a citação se der ou a intimação for eletrônica. Veja que eletrônica é diferente por meio eletrônico. Presta atenção que isso aqui caiu na prova. Então, o que é o dia útil seguinte? Aqueles que são eletronicamente, olha lá, ó. Se citou por edital, dia útil seguinte. Citou, citação ou intimação for eletrônica, dia útil seguinte ao fim do prazo ali, ó. Dia útil seguinte à consulta do teor da citação ou intimação ou ao término do prazo. A data de juntada do 232 a gente já estudou aqui. Ó, a data da publicação, quando é o Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Veja aqui, ó, Diário de Justiça impresso eletrônico é data da publicação. Se for edital, citação por edital, dia útil seguinte. Se for citação ou intimação eletrônica, é dia útil seguinte. Presta bem atenção. Por quê? Porque aqui, ó, o quinto dia útil é no caso da mensagem de citação de recebimento ou citação realizada por meio eletrônico. Então, citação ou intimação eletrônica, dia útil seguinte. Agora, citação, mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico é o quinto dia útil. Agora, se a citação ali já foi dada pela retirada da carga dos autos ali, é o dia da carga. Vai fazendo suas planilhinhas, suas relações para você conseguir decorar isso aqui, porque isso aqui já caiu na prova e pode ser que caia de novo. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se refere o inciso 1 a 6. Havendo mais de um intimado, o prazo de cada um será individualmente. Mais de um intimado, o prazo é individual. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo sem a intermediação do representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Aplica-se no inciso 2 a citação por hora certa. Então, aqui também é importante ficar esperto. Inciso 2 é o quê? Aqui, ó. Citação por hora certa é aquela que o oficial de justiça vai e suspeita que a pessoa está lá e ela está se escondendo. Então, citado está. Então, é da juntada dos autos do mandado cumprido. A citação por hora certa, você já tem que colocar na sua cabeça, ele está citado. Então, quando a citação for por oficial de justiça, da juntada dos autos do mandado cumprido. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou ordem, a realização da citação e da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. E aí começa a contar o prazo aqui dos 232 da juntada do comunicado. Continuando. E aí tem aqui, ó. E só repete, ó. Tá repetindo aquilo que a gente já viu ali. Da verificação dos prazos e das penalidades, incumbe ao juiz verificar se o serventurário excedeu sem motivo legítimo os prazos estabelecidos em leis. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração do processo administrativo na forma da lei. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública deverá representar o juiz contra o serventurário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e um membro do Ministério Público deve restituir os autos no prazo do ato ser praticado. É lícito qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Agora, se intimado ele não devolve os autos, no que em 3 dias
perde direito à vista fora do cartório, incorre a multa correspondente a metade do salário mínimo. Então, retirou os autos, foi intimado e ainda não devolveu em 3 dias, perde a vista, perde direito à vista fora do cartório, incorre a multa em metade do salário mínimo. Verificada essa falta, o juiz ainda comunica que a seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Se a situação envolver membro do Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, a multa, se for caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração do procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Qualquer parte, Ministério Público ou Defensoria Pública, poderá representar o corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos. Lembra disso aqui, ó. Distribuída a representação ou ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo o caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para apuração de responsabilidade com a intimação do representado por meio eletrônico para que apresente a justificativa em 15 dias. Por que fez isso aí? Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis em até 48 horas após a apresentação da justificativa. Se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator do Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou a decisão em 10 dias. E daqui a pouco a gente volta nessa parte aqui. Vamos dar uma pausa. Vamos pausar um pouquinho aqui, né, gente? Que ninguém é de ferro. Aí daqui a pouco a gente volta para falar sobre a citação, carta rogatória, carta precatória. A citação não ocorrerá. Em qual momento que a citação não ocorre? Para quem está em luto de parente de segundo grau em 7 dias. Para o novo casal que acabou de casar em 3 dias, mentalmente capaz não é citado. Então a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos dar uma pausa que eu acho que senão cansa, fica desgastante, a gente não consegue se concentrar. Aquelas partes que eu já passei, que é importante, está grifado ali é importante você estudar, porque cai na prova.